Olha aí, minha gente, então eu mostrei para vocês sobre a questão da fé do povo brasileiro, né? Tá aí se manifestando por escrito lá naquela placa ali do lavador, do guardador de carros aqui na minha cidade, em Belém. Aí algumas pessoas, diria assim que mais inteligentinhas, como diz o grande filósofo, o mestre e professor Luiz Felipe Pondé, algumas pessoas mais inteligentinhas, por exemplo da esquerda, ateias, agnósticas, indiferentes, religiosas, não é? Elas poderiam dizer assim: não, mas essas pessoas, elas nasceram numa cultura, numa episteme, como diria o Michel Foucault, uma episteme, num conhecimento, numa ciência cristã, num país cristão, de cultura cristã, junto com todo o Ocidente, né? Aqui no Brasil e na América Latina, menos, e também na África e na Ásia, menos decadente nos seus valores cristãos, nas suas convicções, melhor dizendo, cristãs, né? Porque valor, minha gente, é o que vale para cada um. Pode ser que não valha para outro, né? Valor, né, é algo da axiologia, que é a teoria dos valores da filosofia, que é muito subjetiva, né? Muito subjetiva. A gente tem que ver se aquela coisa ela compartilha algo com a realidade, né? Se a nossa ideia, se o nosso ideal, a nossa idealidade, ela tem algo a ver com a realidade, né? Então, para o brasileiro e para os ocidentais em geral, da América Latina, da África e da Ásia, o chamado sul global, o sul do mundo, o hemisfério sul do mundo, o cristianismo, minha gente, claramente tem a ver com a realidade, corresponde, subscreve o real, né? Por isso que esse povo é cristão, né? Esse povo do Brasil, da América Latina, eles veem que o cristianismo, a religião de Cristo, subscreve o real, não é? E eu, como cristão, eu fico feliz, né? Porque a maioria aqui do sul global subscreve as minhas ideias, né? O cristianismo. Eu sou cristão, apesar dos meus pecados, apesar das minhas limitações, eu ainda me digo cristão, né? Então, os inteligentinhos, alguns deles inteligentinhos, sábios aos próprios olhos deles, mas na verdade eles são loucos, eles podem dizer assim: ah, mas eles foram ensinados a serem uma cultura cristã, uma episteme cristã, como eu disse. Mas, minha gente, isso aí, para começo de conversa, isso é desconhecimento do próprio cristianismo. Porque o próprio Cristo disse, minha gente, quando da confissão de Pedro, que Cristo é o Filho do Deus vivo, que não foi carne nem sangue, não foi homem algum que revelou a São Pedro isso, que Jesus é o Filho de Deus, né? Foi um mover do Espírito, foi um mover espiritual,
do céu para a terra, que mostrou isso a São Pedro, apóstolo, né? Então é isso que faz, minha gente, as pessoas, elas serem cristãs. Agora, cristãs, não é, minha gente, cristãs verdadeiras. Cristãs de fato. Entendeu? É algo espiritual, é um mover espiritual, mas pelo que a gente vê, esses inteligentinhos são os analfabetos, né, gente? Eles não leem a Bíblia, né? Deveriam ler. A Confissão de São Pedro, aí em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, versículo 18. Não é? E o cristianismo, minha gente, ele subscreve o real, entendeu? Olha, eu sou estudante universitário de filosofia, então a minha obrigação, o meu dever, né, eu pago R$300 por mês na faculdade, a distância que eu faço é EAD, curso de filosofia, lá na Uniaselv, né, no Centro Universitário Leonardo da Vinci. Então, minha gente, eu preciso honrar a filosofia, né? A filosofia é a busca do esclarecimento, do entendimento humanamente acessível ao homem, sem fazer uso de escritura alguma, nem o Alcorão, nem a Bíblia, nem nada. Então, minha gente, eu digo o seguinte: o cristianismo subscreve o real. O homem tem uma consciência. A lei de Deus, ou dos deuses, que comandam o mundo, tudo que há, que comandam o mundo e tudo que há, eles inscreveram a lei deles, ou dele, é claro que na consciência humana, né, para que a consciência humana, acusando o homem, force o homem de todo jeito, a não ser que o homem seja um canalha, um filho da puta, igual esse pessoal de esquerda, os inteligentinhos, ateus agnósticos, vagabundos, filhos da puta. A consciência força o homem a fazer algo para honrar os deuses, para honrar a Deus. E o cristianismo é isso, minha gente, né? Ele subscreve esse fato, né? E o cristianismo, minha gente, vai mais além, né? O cristianismo, no cristianismo, o próprio Deus se fez homem para cumprir a lei que ele mandou que o homem a cumprisse, né? Deus não mandou fazer, não mandou simplesmente que o homem obedeça, mas ofereceu o sacrifício de si mesmo. É sacerdote e vítima pela redenção do homem, para que o homem tenha a graça. Não é, minha gente? O pecado que abundou e que contaminou, embriagou, trouxe uma ressaca filha da puta para o homem. Né, minha gente? E com isso causou a morte, causou as doenças de guerras, causou a falta de prosperidade material, mas sobretudo espiritual. Lançaria o homem ao inferno se não fosse Cristo, se não fosse somente a fé em Cristo para salvar o homem. Se não fosse somente Cristo por meio da fé para salvar o homem seria condenado.
Então, minha gente, pela fé em Cristo, o homem obtém o perdão, a reconciliação com Deus, a salvação, a cura, a libertação, a prosperidade que ele precisa e que ele quer. Então, ao meu ver, filosoficamente, o cristianismo subscreve o real. Por isso que muita gente é cristã. Por isso, mas sobretudo, pelo mover do Espírito na vida das pessoas. Tá certo, minha gente? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um abraço e que Deus vos abençoe.